Olá, tudo bem com vocês? Então, esses dias eu atendi um paciente via online. Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde, não, né? Já é boa noite. Valesca, tudo jóia? Liz, Ariane, Paula, olha só, Tassiana, Sinara. Oi, gente, bom vocês estarem aqui, né? O seguinte, o que acontece? Esses dias eu atendi um paciente, faz 2 dias, foi na quinta-feira, foi uma consulta online que eu atendi ele. Um paciente que estava queixando, né, que já estava tendo uma certa inflamação na tireoide, olha só, né, inflamação na tireoide, porém os exames dele ainda estavam normais. Olha só, ele fez exame, algumas avaliações na tireoide, já haviam dito que ela estava meio que, assim, deram um diagnóstico para ele de tireoidite de Hashimoto. O que é tireoidite de Hashimoto? Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune a qual, dentro do organismo da pessoa, desenvolve-se anticorpos contra a própria tireoide, tá? Aí, com o passar do tempo, essa tireoide vai ficando falha, vai tendo problemas e vai chegar um momento que ela não vai mais produzir hormônios, né? Então ele fez essa avaliação, viu que estava com tireoidite de Hashimoto, porém os seus exames laboratoriais ainda estavam normais, entenderam? E aí ele falou assim, bom, o que eu faço para os médicos que estavam acompanhando ele? EPM Mendes, é você? É isso? Ah, tá bom. Então, ó, ele tá aqui acompanhando a gente, né? Eu tô fazendo essa live para ele, é direcionado a ele, para ele entender um pouco mais esse processo todo, e quem tiver querendo acompanha também, tá bom? Então, olha só, o exame dele ainda estava normal, ainda está normal. Sabe o que falaram para ele? Falaram o seguinte, olha, segue tua vida, vamos avaliando com certa frequência os seus exames, se porventura os seus hormônios baixarem, nós vamos repor os seus hormônios. Parece simples. Doutor, não tem nada que eu faça? Não tem nada que você possa fazer, vamos observar. Bom, aí ele entrou em contato comigo, certo? Me relatou essa questão e ele foi falando outras coisas. Ele falou que ele tem alterações intestinais, o intestino não funciona bem, ele tem dores musculares, tem dores articulares, né? Aqui, na verdade, olha só, eu acho que ele não vacinou, tá? Ele não vacinou, só para você ter uma ideia. A questão dele não tem nada a ver com a vacina, ele já tem isso há algum tempo, tá bom? Bom, ele tem cálculo nos rins, né? Pedra nos rins, um ácido úrico aumentado. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, doutor, eu acho que isso é genético, porque o meu pai tem. Aí eu virei para ele e falei assim, não é genético. A genética, obviamente, ela direciona o seu corpo para isso. Mas o início disso, o start disso, não é genético, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante. Eu vou mostrar uma figura. Certo? Olha isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Uma coisa chamada de leak gut. O que é isso? Isso aqui está representado a mucosa do intestino, certo? As nossas células intestinais. Olha que interessante isso que eu vou falar para vocês, tá? Essa rosinha mais clarinha representa uma mucosa normal. Vocês verem, logo depois tem uma rosa mais escura. Essa rosa mais escura representa isso que eu estou falando de
leaky gut. O que é esse leaky gut? Você observa que existem espaços entre as células, certo? Isso a gente chama de uma inflamação intestinal. Ela pode ser discreta, como pode ser muito intensa. A inflamação intestinal intensa, a gente fala sobre doença de Crohn, né? Quando a inflamação é no colo, tem a retocolite ulcerativa, tá bom? Mas isso, na época que eu fazia faculdade, a gente achava que era uma doença ocasionada por estresse, né? Ou por genética mesmo. Mas não é isso que acontece, tá? Toda a nossa mucosa intestinal, o funcionamento, o nosso intestino, ele tem a necessidade, ele precisa, a função dele é absorver os nutrientes que o corpo precisa, nos alimentar, entenderam? Só que para isso acontecer, existe uma coisa que nós chamamos de microbiota intestinal. A microbiota intestinal são as bactérias que nos ajudam nesse processo de absorção intestinal, da gente trabalhar os alimentos que nós consumimos. Entenderam? Olha que interessante, a gente precisa dessas bactérias. Só que aí, através da nossa alimentação, nós estamos matando essas bactérias com os conservantes, com os agrotóxicos, com os metais tóxicos, com os solventes. Então, quando a gente come uma comida que ela tem conservante, o que é um conservante? É um bactericida. Aí você come aquilo que é um bactericida, ele vai lá no teu intestino e vai alterar a sua microbiota intestinal. Essa alteração do meio do teu intestino pode levar a esse processo inflamatório aí intestinal que vocês estão vendo, que nós chamamos de leaky gut. A outra função do intestino é impedir que tóxicos, que proteínas não digeridas entrem no nosso organismo sem serem dissolvidas, né? Que entre apenas os nutrientes. Mas quando nós estamos em leaky gut, ou seja, o intestino está inflamado, observa aí, entre as células tem uma estruturinha aí em azul sendo representada, ela passando entre as células, e entrando na corrente sanguínea. Então, muitas estruturas, sem serem digeridas, elas entram na nossa corrente sanguínea. Não só, estruturas, mas entram mais tóxicos, elementos ruins para o nosso organismo. Isso aí vai lá para o fígado para ser desintoxicado, né? Acaba que esse processo também vai intoxicar o fígado, né? Que logo depois dessa inflamação intestinal, nós vamos ter problemas hepáticos. Mas o que isso ocasiona? Vocês sabem que nós temos o nosso sistema imunológico funcionante. O nosso sistema, ele está lá, funcionando. Ele está nos defendendo. Quando essas estruturas vão entrando dentro do nosso organismo, o sistema imunológico vai lá, ataca. Ele vê aquilo ali como um invasor. Aí ele vai lá, peraí, isso aqui não é a pessoa, vou lá atacar. No que ele ataca, a gente começa a desenvolver anticorpos variados para várias proteínas, vamos dizer assim, códigos de aminoácidos, tá bom? Por quê? Porque eles não foram dissolvidos, eles entraram direto na nossa corrente sanguínea. Qual é a consequência disso? Esses anticorpos, eles vão poder atacar sequências iguais dessas proteínas no nosso organismo. Aí, gente, a gente começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de doenças autoimunes, né? Se a gente já tem uma genética deletéria, uma genética que favorece isso, aí a gente começa a aparecer com alterações. Olha aqui, as mais comuns, tá? Deixa eu mostrar aqui, as mais comuns. As pessoas começam a ter rinites, sinusites,
Tem problemas cerebrais quando você tem alteração da microbiota intestinal, porque a microbiota ela também é responsável por produzir os nossos neurotransmissores. Gente, existem estudos mostrando que 80% dos nossos neurotransmissores são produzidos na microbiota intestinal. Olha a importância que isso tem. Então, isso faz parte do funcionamento do nosso organismo, uma parte extremamente importante. Então aí, ó, você tem alterações cerebrais, depressão, ansiedade, um monte de coisa, certo? Alterações na adrenal, produção de cortisol, a pessoa tem fadiga, ela tem cansaço crônico. Olha a tireoide dele aí, ó. Olha a tireoide dele aí, Hashimoto. Você pode ter Hashimoto, tá vendo? Tá vendo, mocinho? Hashimoto. Levando aí hipotireoidismo. Podemos levar até doença de Graves inicialmente, que é uma produção exagerada dos hormônios da tireoide. E a gente não tem o que fazer. Problemas de pele, gente, pele, olha só, eczema, psoríase, rosácea, acne. Isso desencadeado por esse processo de leaky gut, dessa inflamação intestinal, proveniente da nossa alimentação, do tipo de comida que a gente come, olha só. Problemas nas articulações, gente, reumatismo, artrite, fibromialgia, você vê, ele está reclamando de dores no corpo. Aqui, ó, problemas no colo, diarreia, constipação. A queixa dele, constipação, olha que interessante. Aí eu falei para ele que poderia ser isso, ele, doutor, nunca nenhum médico falou isso. Gente, isso aqui tá, se você for pôr no Google, você consegue achar essa correlação. Mas na verdade, na maioria das vezes isso a gente já fala, nós somos treinados a passar remédio para constipação, esperar a tireoide dele não produzir mais hormônios para eu passar hormônio, xaropes, produtinhos aí para secar o nariz para quem tem rinite, antidepressivos, né, ansiolíticos, e aí vai. Vocês entenderam? Olha só que interessante isso, tá bom? Mas aí, esse processo acontecendo, o que ele leva? Ele leva a um processo de inflamação no organismo. O corpo se inflama. Quando a pessoa vem consultar comigo, eu tenho como ver uma inflamação. A gente fala isso para todo mundo. Eu vou lá, pego o sangue da pessoa, olho, ele tá assim, ó. Ele está com a agregação das hemácias, ele está com formação de fibrinas, isso pode ser mais intenso ou menos intenso, e está lá um corpo inflamado. Inflamado por quê? Por uma cadeia de processos que inicia onde? Aqui, ó, na nossa boca, tá? Na nossa boca, certo? Bom, isso é extremamente interessante e importante. Qual é a principal coisa que ele tem que fazer agora? Tirar alimentos inflamatórios. Nós já conversamos sobre isso. Diminuir o máximo possível o glúten, abolir o açúcar, leite e derivados. Alguns podem, né? Você pode fazer, né, um controle, certo? Em relação a isso. Mas, gente, uma coisa interessante que a gente vem estudando, tá? Que é a água. Tá? A nossa água, ela tá positiva assim, ó, lembra que eu mostrei essa figurinha aqui, ó, essa figurinha é de uma agregação de hemácias. Por que ocorre essa agregação? Essa agregação ocorre porque as hemácias lá no nosso sangue, elas vão estar assim, ó, elas vão estar com partículas positivas e partículas negativas em volta da sua membrana. Quando a gente depara com essa situação, o que a gente vê? Que a partícula positiva de uma hemácia vai atrair a partícula negativa da outra hemácia. Aí ela vai ficar juntinha. Quando eu vejo isso na microscopia, que eu vejo esta figura aqui, eu sei que o sangue está inflamado. Tá? O sangue está inflamado. E o que são partículas positivas? São os radicais livres. Os radicais livres são positivos.
eles causam esse processo inflamatório aí dentro. Agora, a inflamação veio da onde? A inflamação veio porque o intestino estava inflamado e abriu a guarda para um monte de coisa entrar dentro do nosso organismo e nos desorganizar, certo? Agora, para a gente estar saudável, eu tenho que estar assim, desse jeito. Na membrana da nossa célula, apenas partículas negativas. As partículas positivas vão estar lá dentro da célula. Isso faz com que... isso demonstra o fato da gente não estar inflamado. Com isso, as nossas hemácias, elas têm uma certa repulsão uma da outra, é discreto, mas isso melhora a nossa fluidez circulatória, a nossa oxigenação, a alimentação das nossas células. Então, quando a gente olha um sangue, ao qual as hemácias estão separadinhas, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui, um que mostra o exame normal. Aqui, ó, aí, ó, tá vendo? Separados, certo? Quando eu olho isso aí, eu vejo assim, ó, que maravilha, que legal, né? O corpo está desinflamado, tem poucas outras coisas que a gente deve fazer. Repor nutrientes, desparasitar, desintoxicar sempre daqueles tóxicos que a gente vai colocando no nosso corpo dia após dia, tá bom? Vocês entenderam? Então, quando eu vejo um sangue representado assim, desse jeito, inflamado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que neutralizar essas partículas positivas, tá? Eu tenho que diminuir a alimentação de tóxicos que são positivos. Olha que interessante, tá? Os tóxicos são positivos. Vírus são positivos. Tá entendendo por que um vírus pode inflamar o corpo? E tem partículas piores do que outras, partículas que inflamam mais do que outras. Entenderam? Bom, aí vou voltar na água. A nossa água aqui, ó. Essa não, porque eu já trabalhei ela com hidrogênio. Mas a água da maioria dos filtros hoje, elas são positivas. Elas têm cargas positivas. Então, quando você bebe, você está procurando se hidratar, né? Eu sei que as pessoas que trabalham na área de saúde, todo mundo indica beber bastante água, e sim, há essa necessidade. Só que a água que está chegando na gente, mesmo que seja filtrada, é uma água que está com mais partículas positivas do que negativas. E aí o que a gente precisa? A gente precisa colocar partículas negativas na água que a gente bebe. E isso vai ajudar muito, mas muito, em desinflamar o nosso intestino. Porque quando o intestino está inflamado aqui, existem um monte de radicais livres, partículas positivas, deletérias, causando essa inflamação aí. Tá bom? Então aí vamos beber água. Ó, bebi água. Se a água tiver partículas negativas, elétrons, esses elétrons servem para neutralizar esses radicais livres e, dia após dia, ajudar neste processo de desinflamação, tá bom? Então, o que esse paciente precisa? Esse paciente precisa mudar a alimentação, né, como a gente falou. Ele já precisa fazer um processo de desintoxicação. Eu sempre gostei muito da zeólita, mas a zeólita agora está com a venda bloqueada, tá bom? Até resolverem isso. Excelente produto, tá? Quero deixar bem claro disso. Então eu passo para os pacientes bastante o enema de café, certo? Porque o enema de café ele serve para desintoxicar a circulação hepática e o fígado, tá bom? Eu utilizo esse aparelhinho aqui, ó, certo? Esse aparelhinho eu já mostrei para vocês, isso facilitou demais a minha vida. Isso aqui, ó, tá? Você coloca no ânus, certo? Uma introdução pequena. O café vai estar aqui dentro. Você aperta um botãozinho
e ele vai empurrar esse café para dentro de você. O café, ele tem propriedades que vai atrair tóxicos e você vai iniciar um processo de desintoxicação. Então, desintoxicar, matar parasitas. Vocês têm que entender que quando o seu corpo abriu a guarda, produtos tóxicos entraram dentro de você, você também está aberto para parasitas entrarem. Então crescem parasitas dentro da gente. E isso a gente precisa desparasitar. Desparasitar com frequência. Eu indico uma desparasitação a cada mudança de estação. Verão, outono, inverno, primavera. Vocês entenderam? Façam 4 desparasitações por ano. Isso é importante. Gente, nós estamos vivendo um mundo tóxico. No alimento, na água, no ar, nos pensamentos. Muita coisa. Entenderam? Outra coisa que... Então, vamos lá. Mudança de alimentação, desintoxicação, desparasitação. Vamos ter que repor nutrientes. Cara, olha, um nutriente importantíssimo para esse processo. Tanto do leaky gut, da inflamação intestinal, da recuperação do nosso organismo, é a vitamina D, gente. Vitamina D. Ela tem que estar acima de 50, 60. Não tem essa história de vitamina D a 25 e 30, tá normal não, gente. Porque não tá. O nosso corpo precisa de mais. Ele precisa ser saudável, ele precisa estar com o seu funcionamento o máximo possível. Aqui, ó, jejum também ajuda a desintoxicar? Ajuda sim, tem que saber fazer, tá bom? Bom, seu menino, outra coisa, hidrogênio molecular, né? Eu não tô com nenhuma garrafa aqui de hidrogênio molecular, eu tô só com o meu aparelho aqui, ó, de hidrogênio de inalação aqui próximo, né? Eu faço inalação de hidrogênio todo dia. O hidrogênio, ele é o antioxidante mais eficaz da natureza. Ó, jejum de 12 horas não funciona não, tá? Tem que ser pelo menos... Gente, ó, que é na real 16 horas de jejum, tá? Esse aí que tem que ser o objetivo das pessoas, viu? 12 horas ainda não tá legal não. Você comer 8 horas da noite, depois for comer 8 da manhã, ainda não fez efeito. Não fez, tá bom? Ó, minha vitamina D estava 27, daí comecei a suplementar, ainda está 45, mas está subindo. Maravilha, tá bom? Doutor Davi, tem cura para Hashimoto? Rafael, tem cura para inflamação no corpo, tá bom? Um corpo desinflamado, ele vai ter todo esse processo minimizado. Eu não sei por quanto tempo a sua tireoide sofreu, certo? O processo de Hashimoto, ele vai diminuir, mas você precisa desinflamar, tá bom? Porque as pessoas começam a fazer esse tratamento meio que meia boca, aí não melhora e fala que a culpa é de quem orientou. Não tem nada a ver. Eu tenho que olhar no microscópio e saber se o corpo da pessoa desinflamou. Aí sim, aí é maravilhoso, tá? Bom, hidrogênio molecular, tá? Hoje eu indico realmente isso para praticamente todas as pessoas. Porque você mudar a sua água com carga positiva e passar a tomar uma água com carga negativa, isso ajuda muito o funcionamento do nosso organismo, certo? Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus que deixou muitas sequelas nas pessoas, fadigas, né? Dores, articulação problemática, problema nos olhos, problemas mentais, certo? E o hidrogênio ajuda muito a gente reverter esse processo inflamatório, tá? Porque tudo isso foi uma cadeia de inflamação que aconteceu. Entenderam? Então é isso, tá? Eu fiz essa live direcionada para ele, porque nem sempre, né, quando a gente está fazendo uma consulta, eu tenho como colocar figuras, explicar, então fica mais fácil a gente fazer uma live. A gente pode ajudar mais pessoas, né, promovendo essas informações.
E vocês ficam sabendo, até para passar para outras pessoas, porque, gente, a gente tem que cuidar do nosso organismo, tá? Não tem coisa mais importante do que isso. A gente tem que entender como desinflamar o nosso corpo, ajudar a fazer um projeto, fazer práticas para nos desinflamar, entendeu? Doutor, estou iniciando o segundo ciclo de zeólita, posso tomar clorela? Pode associar clorela com zeólita. Minha ferritina subiu após o Covid, isso pode prejudicar a inflamação no intestino? Eliane, vamos raciocinar ao contrário. Se a ferritina subiu, é porque o processo inflamatório piorou, tá? Aonde ele está acontecendo, não sei, mas o intestino é porta de entrada, saiba disso, tá? Verifique aí questões de intoxicação por metais, parasitas, a sua alimentação. Se puder adquirir o hidrogênio molecular, faça, que isso vai te ajudar muito, tá bom? Alcalinizar a água no sol ajuda a deixá-la negativa? Beatriz, eu fiz uns testes, não deixou não, tá? Com o aparelho que eu tenho não ficou negativo. Doutor, como faço para me tratar com o senhor? Sou de Recife. Rafael, eu faço consulta online. Certas presenciais são melhores, porque a gente tem como avaliar a microscopia, tá bom? Gente, olha só, hoje a gente propaga essas informações para outros profissionais as terem, para poder ajudar vocês. Hoje eu já não consigo atender todo mundo que quer consulta online, porque senão eu mesmo usufruo, né, aí eu me inflamo. A gente tem que ter um tempo, né? Eu gosto de fazer uma live dessa, eu estou consultando vocês de alguma forma. Porque é minha função, né? Espalhar, a gente dá uma luz no fim do túnel para tudo isso, para tirar um pouco desse efeito medicamentoso e eu colocar a responsabilidade da cura em vocês, tá bom? Isso aí, gente. Agradeço, tá? Valeu. Espero aí ter esclarecido essa questão para você e para vocês, tá? Que fica mais fácil aí a gente ter uma ideia de tudo isso e saber que a gente realmente pode atuar sim para diminuir essa inflamação no nosso organismo, a inflamação na tireoide, a inflamação no nosso cérebro, a inflamação no nosso pâncreas, a inflamação nas nossas articulações, a inflamação nas nossas musculaturas e assim por diante, e poder ter uma vida melhor. Não é isso, gente? Um abraço a todos, vou deixar a live salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço a todos.